Olá, boa tarde, tudo bem com você? O NT Sul está começando ao vivo com as principais informações do dia. Vamos aos destaques. Nas semanas mais quentes do ano, moradores do bairro Promorar convivem com constantes faltas de água. Falta água quase todo dia e sem aviso prévio. E aí? Tá um verão e tu vai ficar sem água, com criança pequena fica sem água daí. Eu não, eu tenho um guri grande, mas criança que tem que dar um banho, criança soa, criança chega do colégio, suja para voltar pro colégio, como é que vai tomar banho? No quadro Opinião, Francisco Bastos fala sobre o planejamento necessário para secas e enchentes, fenômenos climáticos que já são rotineiramente esperados. Passamos por uma situação aí, todo mundo lembra, de calamidade, que se espera não se repita, mas ela em seguida, as chuvas, provavelmente comecem a acontecer. Março está muito próximo. E o que nós temos de planejamento? Para mim, eu acho que é a mesma coisa que nós temos em relação às estiagens. Quase nada. Acidentes domésticos com energia elétrica e mortes têm motivado campanhas e orientações à população. A gente mostra medidas simples que podem fazer a diferença para evitar acidentes como choques ou incêndios. E hoje é o dia da internet segura. Só que internet segura parece algo bem distante da realidade. Tem golpe para todo lado e é preciso atenção a cada clique. A gente mostra o que podemos fazer para cuidar dos dados pessoais e para evitar as armadilhas das redes. E eu já quero convidar você que está com a gente, de olho na telinha da TV Novo Tempo, para fazer parte aqui do nosso jornalismo. E você, já caiu em algum golpe de internet também? Já teve algum problema com algum dado seu que eventualmente caiu em mãos erradas? Conte pra gente, mande a sua mensagem nas nossas redes sociais. Está na telinha já o número do WhatsApp, 51997697129, número para o qual você pode enviar a sua mensagem, seu comentário sobre as reportagens. E, claro, você pode contar o que acontece onde você está. Mande seu recadinho também nas nossas lives, facebook.com/TV Cachoeira ou youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul desta terça-feira está no ar. Moradores do bairro Promorar estão indignados com as constantes faltas de abastecimento de água. Desde janeiro, as interrupções são praticamente diárias e o pior, sem aviso prévio pela companhia de abastecimento, o que impossibilita a organização para reserva de água, até mesmo para consumo. E com as temperaturas tórridas registradas em Cachoeira, a situação está ficando insustentável. Os dias têm sido desafiadores para todos no Rio Grande do Sul, com as temperaturas extremas no verão deste 2025. Agora imagina para quem fica sem água. Pois essa é a situação dos moradores do bairro Promorar, aqui em Cachoeira do Sul, que amargam dias de torneiras secas desde o início do ano. E o pior, sem um aviso prévio. A Sônia mostra que hoje a pressão da água no tanque está forte e tem água jorrando, mas ela enfatiza que isso é só na parte externa da casa. No banheiro, a água já está fraca, sinal de que vai faltar. E diz que hoje é uma exceção, já que ontem um reparo na rede foi realizado, porque nos últimos dias, ter água em casa é uma raridade. Agora tem água. Pouco tempo não tinha mais água. Liguei o banheiro, não tinha mais água. E aí? Agora tem água, daqui 5 minutos não tem mais água. E aí? Esse calorão, como é que tu lavar uma roupa? Como é que tu tomar água, fazer uma comida pra uma pessoa? Não tem. Tu vai pedir pra um vizinho, às vezes vizinho tem vizinho, não tem. Não dá. Às vezes vizinho nem quer dar. E aí? E tu vai comer o quê? Só água e pão. Onde eu cheguei não tinha mais água. Eu acho assim, ó, a gente vai se respeitar, tá? Tá certo que a gente tem que não fazer tudo assim, xingando. Mas eu acho que o gerente tem que avisar. Ó, falta água, amanhã tudo bem, hoje eu vou estar no rádio, vai ter água amanhã, não vai ter água. Agora, hoje eu liguei ali, tá bem fraquinho, agora vem forte, vem fraco, desde janeiro. E como a gente vai fazer? Tem gente que trabalha, né? O gerente trabalha lá, ele chega e tem água dele. E se corta, todo mundo paga água aqui. Né? Ninguém fica devendo. Se tu vai deixar devendo, vão cortar. Né? Eu acho assim, ó, quando eles dão periferia, tá certo que a gente periferia, mas vão dar respeito à periferia também. A gente mora no bairro, mas a gente é pobre, mas a gente tem que dar o CPI respeito, a gente paga todos os água e luz, a gente paga, não deixa para cortar. Como é que eles não avisam? Desde janeiro vai ficar assim até quanto?
Até quando fica em janeiro, assim, aí tu liga pra lá, eu não sei. Aí tu fala com fulano, isso, fulano vai enrolando, e aí? Tá um verão. E tu vai ficar sem água, com criança pequena fica sem água daí. Eu não, eu tenho um guri grande, mas criança que tem que dar um banho, criança soa, criança chega do colégio, suja para voltar pro colégio, como é que vai tomar banho? Né? Ele tem que pegar e avisar, vai faltar água, tá o barro, tá na vila, no Noêmia, Promorar, vamos supor, tinha que pegar e avisar na televisão ou algum lugar, né? E a indignação é ainda maior com a falta de resposta sobre as razões da falta de abastecimento. E para ter detalhamento, a companhia informa que só mediante um agendamento e atendimento presencial no escritório local da Corsã. E eu liguei esse dia de falta d'água, ela disse para mim, bem assim, uma mulher lá, trabalha lá. Eu não sei, tem que passar pro fulano. Aí eu liguei, fulano não pode, fulano não tá aí. Aí eu disse, eu que preciso de água? Aí o fulano não pode. Isso não é com nós, tu tem que vir aqui. Como que tu vai daqui lá? Às vezes tem passagem, às vezes não tem. E eu não posso estar caminhando longe, porque eu tenho diabetes agora, apareceu. Como é que tu tá caminhando no sol lá? Chegar, tu fica numa fila, tem que agendar. Como tu vai agendar uma água? Só para falar com o gerente um minutinho só. Vou falar com fulano, ciclano, vai empurrando e tu fica esperando. O William faz coro à reclamação da Sônia. Vizinho dela, ele ainda tem os registros das inúmeras tentativas de contato com o atendimento da Corsã. Mesmo diante da falta de água, a companhia alega que não existe registro de falta de abastecimento no bairro em que eles moram. Entrando em contato via as redes sociais da própria Corsã, eles dizem que não há desabastecimento de água na região. Porém, se ligar as torneiras, nunca tem água. A gente já não sabe mais o que fazer. Agora mesmo, sexta-feira passada, quinta ou sexta, não me recordo, faltou água, voltou à noite. Uma sujeira água, não deu para aproveitar. Por sorte, eu tinha alguns galões com água. Pude socorrer a minha vizinha, que tem criança pequena e tudo. Porque se não fosse isso, não teria ninguém como conseguir se manter. Quem chega do serviço não consegue tomar um banho, não consegue nem se refrescar por conta do calor, né? Com essa falta d'água seguida. Ontem eu mandei mensagem, quase todos os dias eu fico mandando mensagem para saber se vai ter algum desabastecimento, alguma coisa. E eles só sabem informar que não vai acontecer desabastecimento na localidade. O Ronaldo nos viu conversando com os moradores e também veio trazer o seu relato indignado. Desse ano para cá começou a faltar, sim. Quase diariamente? Diariamente, todas as manhãs. Às vezes no final da tarde, às vezes depois do meio-dia. Às vezes de manhã tem água, de tarde não tem. E eles não avisam, né? Não avisam. Aí pega todo mundo. Eu tive que repartir água com os vizinhos aqui, que eles não pegavam, não sabiam, né? Porque eu sempre tenho guardado, sempre tinha. Você tem caixa d'água? Não tem, eu tiro uns litrão, tem 20 litros, uns daqueles 5 litros, tudo. Eu tenho uns 40 litros de guardado. E aí tu socorre os vizinhos quando falta? Sim. E aí, como é que se vira nesse calor todo sem água, né? Bom, a gente acabou de ver na reportagem da Thelma Tomás a dificuldade que os moradores de Cachoeira do Sul estão enfrentando com a falta de água recorrente em diversos bairros aqui da cidade. Inclusive, nesse meio tempo em que a gente está aqui veiculando a reportagem, a gente já recebeu várias mensagens de pessoas falando também de outros bairros passando por uma dificuldade semelhante. E na semana passada, nós falamos aqui no NT Sul sobre o desabastecimento programado que a Corsã vai fazer nesta semana. Bom, mesmo com todo esse calor, o cronograma segue confirmado. O motivo, segundo a companhia, é a necessidade de limpeza do decantador. Na tela a gente reforça para você que está nos acompanhando os bairros que vão ser afetados e a previsão também da retomada do serviço nesses locais. Então me acompanhe para você já ficar de olho nessa situação, preparar o baldinho, né? Reservar a água necessária, porque a água vai faltar. A Corsã está anunciando que vai fazer esse procedimento, essa limpeza, e vai ter então o desabastecimento. Então, a previsão é a seguinte: bairros que podem ficar sem água, conforme a Corsã. Mas eu já faço uma sugestão aqui para a população de Cachoeira do Sul. Não tome essa informação como podem, conforme a Corsã divulgou, mas como bairros que vão ficar sem água, né? Já tome aí as medidas de precaução, reserve a sua água para não ter problemas nesse calor todo. Então, madrugada e manhã de quarta-feira. Então, de hoje para amanhã, vão ficar sem água os seguintes bairros: Centro, Marques Ribeiro, Fátima, Santo Antônio, Aldeia, Rio Branco, Barcelos, Frota, Augusta, Carvalho, Cristo Rei, Bom Retiro, Tupinambá, Figueiras,
Mauá e Soares. Vamos agora aqui para a nossa próxima tela, a quantidade desses bairros, é quase a cidade toda, né? Universitário, Gonçalves, Escopel, Dreves, Ponte Verde, São José, Santa Helena, Eucaliptos, Tibiriçá, Coabe, Noêmia, Medianeira, Otaviano, Marina, Quinta, Promorar, Oliveira, Passo do Moura, Habitar Brasil, Passo da Areia e Volta da Charqueada. Aqui, peço atenção para você que está nos acompanhando sobre a questão da volta. Quando é que a água vai normalizar? Porque havia uma previsão feita pela Corsã inicialmente na semana passada e essa informação já mudou. Então a previsão é de que o sistema seja normalizado aos poucos durante a madrugada de quarta-feira, à medida que os reservatórios recuperem o volume ideal de armazenamento. Em caso de chuva, o serviço será reagendado. Então essa é a previsão que a Corsã está trazendo, né, de volta da água depois dessa limpeza do decantador que vai ser feita nessa madrugada, de hoje para amanhã. E olha, está na hora do quadro Opinião com o Francisco Bastos. E o Francisco traz hoje, assim, um sentimento que eu tenho certeza que é, em parte, o sentimento de boa parte da população do Brasil em relação à mudança climática, né? Todo ano a gente já sabe que em algum período a gente vai ter chuva excessiva, que falta estrutura nos municípios. A gente já sabe também que em algum momento a gente pode ter estiagem, mas parece que os planejamentos para esses momentos eles são muito precários ou talvez até inexistentes. Basta a gente olhar para a situação de Cachoeira do Sul. Depois da enchente que nós tivemos em 2024, o que mudou efetivamente nas regiões que são mais vulneráveis? O que mudou na Grande Porto Alegre em relação aos locais que são mais vulneráveis? Quase nada. Da estiagem passada para agora, o que mudou? A opinião de Francisco Bastos. Nos últimos anos, nós temos convivido com dois problemas e as suas peculiaridades em períodos diferentes, mas que atingem ambos as mesmas populações. A falta de água e o excesso de água, elas vêm comprometendo, em períodos distintos, as populações de maneira geral. Não atinge somente ou diretamente, como no caso da estiagem, aos agricultores, ao agronegócio. A população como um todo, sente os reflexos disso pelo aumento do preço dos alimentos, uma anunciada volta da inflação e, geralmente, os mais pobres é que enfrentam as maiores dificuldades. Neste momento, nós temos muita clareza em termos de trabalhos científicos, avaliações que foram feitas e muitas produções sobre esses fenômenos. Não é mais ao acaso. Tem projeções, tem situações postas para resolver ou atenuar esses problemas, mas elas esbarram geralmente na falta de vontade política e de recursos. Reconhecemos que são valores muito altos para que tenhamos soluções mais definitivas. Porém, o que se tem muito é discurso, muita situação quando está no limite de um caso ou de outro, de nós termos aí movimentos deste ou daquele, defesa disso ou daquilo. E isso não resolve o problema. Infelizmente, numa linguagem mais comum, só vamos empurrando isso com a barriga. No caso da estiagem, um dos pontos que vem sendo discutido há anos é o enfrentamento através da irrigação. Mas, infelizmente, e focando aqui no Rio Grande do Sul, isso nunca teve um desenvolvimento efetivo. A gente ouve falar nos momentos de crise. Aí, decreto de emergência, decreto disso, carro-pipa, relatórios, mas isso não leva a nada. E hoje nós temos um quadro que somente percentualmente 3,2% das lavouras de soja e 15% das lavouras de milho, naquelas localidades que dependem exclusivamente da água, tem irrigação. É muito pouco. E isso não leva, justamente, a que haja uma tranquilidade e um resultado favorável para os produtores e, como já disse, para a sociedade como um todo. O que nós temos em relação ao excesso de chuvas? Nós passamos por uma situação aí, todo mundo lembra, de calamidade
que se espera não se repita, mas ela em seguida, as chuvas, provavelmente comecem a acontecer. Março está muito próximo. E o que nós temos de planejamento? Para mim, eu acho que é a mesma coisa que nós temos em relação às estiagens. Quase nada. Ou meio voluntarioso, né? Esperando que, caso tenha algum acontecimento, haja uma mobilização, haja isto, haja aquilo. Até porque tem muitas pessoas que foram tiradas da área de risco, corretamente, mas que depois que passou as enchentes, passaram as cheias, voltaram para os mesmos lugares. E isso significa errar 2 vezes. E para essas pessoas até muito mais do que isso. Portanto, o que se tem, infelizmente, é uma concomitância de erros de diferentes governos. Chegamos a ter aqui no Estado uma Secretaria Estadual da Irrigação. Agora, recentemente, o atual presidente da Assembleia, que é da nossa região, Adolfo Brito, divulgou um relatório de várias audiências públicas sobre a irrigação. Para onde vai esse relatório? O que tem de prática na sequência? Quem sabe as câmaras de vereadores das localidades todas aí que enfrentam esse problema não levantam essa questão como audiências públicas, uma discussão da comunidade. Porque somente os técnicos distantes do problema, por mais capacidade que tem, não é suficiente. Tem que ouvir as pessoas. E qualquer política pública tem um preceito inicial básico, que é quem é o público-alvo, quem são as pessoas atingidas. Nesses casos, toda a comunidade é atingida, então a comunidade tem que ser ouvida. Não dá para a gente ficar na estiagem, ao primeiro pingo de chuva, esquecê-la, e também depois, quando acontece o excesso de chuva, quando para, esquecer e entrar no outro processo, e assim vai indo anos a fios. A sociedade merece coisa melhor. Boa tarde. E agora uma boa notícia. A unidade do Cicobi aqui de Cachoeira do Sul doou para a Prefeitura 207 kits escolares. Os materiais foram recebidos pelo prefeito Leandro Balardim e pela secretária de Educação Carla Zin. Os kits contemplam tanto os anos iniciais quanto os anos finais e vão ser repassados aos alunos em vulnerabilidade social que estudam na rede municipal de ensino. Segundo a Prefeitura, as mochilas vão ser entregues conforme lista repassada pelas diretoras das escolas municipais de ensino fundamental. Gente, um incremento considerável nos números de acidentes domésticos com energia elétrica e mortes decorrentes desses sinistros tem motivado campanhas e orientações no uso seguro de equipamentos e nas instalações elétricas no país, incluindo o furto de energia, o conhecido gato. Olha só que perigo. Medidas simples que podem fazer a diferença entre a vida e a morte. Pequenos descuidos que podem custar caro. Quando se trata de rede elétrica, todo cuidado é pouco. Conforme o Anuário Estatístico de Acidentes de Origem Elétrica da Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade, no ano passado ocorreram 2.089 incidentes envolvendo eletricidade no país, resultando em 781 mortes. Coordenador do curso de Engenharia Elétrica da UFSM Campus Cachoeira do Sul, o professor Paulo César Vargas Luz aponta pequenos cuidados que são determinantes para garantir a segurança no uso de eletrodomésticos. A primeira coisa é que a energia elétrica a gente perde o medo, né? Mas é muito perigoso, é uma coisa que a gente tem que respeitar muito a eletricidade. Nunca dá problema até a gente ver que deu um problema, né? Então, uma das principais dicas é que a eletricidade e água nunca se dão bem, né? Então, se tu vai manusear algum equipamento, tenha certeza que não está perto de algum ambiente úmido, que não está em cima da pia, por exemplo, tu vai ligar um liquidificador, alguma coisa assim, não, água e eletricidade nunca. Ainda nesse ponto, a questão de, tipo, vou limpar o micro-ondas, vou limpar a geladeira. Desligado sempre. Sempre tenha certificado que não está ligado na tomada enquanto tu vai fazer uma limpeza ou algo nesse sentido, né? Ainda em desligar equipamentos, por exemplo, máquina de lavar roupa. Quando tu vai tirar a roupa da máquina, é sempre indicado tu tirar ela da tomada. Tu não sabe se ela danificou, se está tendo algum problema na parte da elétrica da máquina, e ela é metal, vai ter choque se tiver algum problema.
E aqui eu aproveito para fazer um questionamento. A gente tem um hábito, às vezes, de colocar uma quantidade de roupa na máquina, daqui a pouco percebeu que faltou 2 peças, 3, enfim. Dá um stop ali na máquina, volta para colocar a roupa, às vezes mexe, e aí? Se vai colocar a mão dentro da máquina de novo, tira ela da tomada, desliga, começa o ciclo de novo, ou não toca dentro da água. Outra dica é bastante importante com relação às crianças, né? Vende protetor para colocar nas tomadas, né? Porque tomada baixa, a criança é curiosa, vai encostar, e mesmo que não encoste com o dedo, encoste com um pedaço de madeira, alguma coisa, tem risco, né? Então, importante, põe proteção, põe o móvel na frente, coloca esses protetores de tomada com relação ao acesso às tomadas. Segundo o anuário da Abracopel, em 2023, as mortes provocadas por choques elétricos cresceram 13,9% em relação ao ano anterior, passando de 592 para 674 vítimas fatais. O estudo aponta que os principais causadores de acidentes elétricos nas residências são os fios partidos ou sem isolamento, eletrodomésticos e a manutenção caseira, envolvendo telhados, antenas e ar-condicionado. Outras situações que provocaram acidentes foram extensão, benjamin e tomadas, além de cortadores de grama, lava-jatos, máquinas com fuga de corrente, bomba d'água, carregadores de celular, cerca energizada e varal ou portões energizados. Como lidar com chuveiro com segurança? A primeira coisa, não mexe nele ligado, né? Então, quer trocar a estação dele, quer trocar a temperatura, desliga ele. Nunca leva a mão nele com ele ligado. Segunda, tem que prestar atenção na tua instalação elétrica. Se está vindo aquele cheirinho de queimado, se está faiscando, chama um técnico, chama alguém para refazer a instalação elétrica, porque muitas vezes a instalação elétrica da nossa casa ela é meio antiga e os equipamentos não tinham uma potência tão alta quanto tem hoje. E aí troca o chuveiro, bota uma potência maior para ter um banho mais quente, mas o fio ainda foi feito para aquele chuveiro velho. Então, certifica que a instalação é condizente com o teu chuveiro, né? Então, chama um técnico para fazer a troca da instalação, botar um disjuntor só para ele e assim por diante. Ainda, aterramento, extremamente importante. O fio verde não é para ficar flutuando lá, né? Ele tem que estar aterrado. A casa tem o terceiro pino, que é para fazer o aterramento desvia a corrente que iria para o teu corpo, vai para a terra, então não diminui os riscos de choque, né? Com relação aos dispositivos, que eu falei, o disjuntor para o chuveiro, né? Tenha certeza onde que está o quadro de disjuntores da tua residência. Né? Isso é muito importante para quando tem que fazer uma troca de lâmpada, tu vai lá, desliga o disjuntor para fazer a troca de uma maneira segura, ou ainda, por exemplo, ocorreu o caso de um choque, tu não vai atender a pessoa imediatamente, tu vai desligar o disjuntor para poder socorrer ela, porque se tu for socorrer ela, tu também vai tomar um choque. Então, certifique-se aonde que é o disjuntor da tua casa e sempre desliga ele quando vai fazer alguma manutenção ou alguém vai trabalhar. Dentro desse sentido também é importante a gente periodicamente ver como é que está a instalação elétrica da tua casa. Identificou que tem algum probleminha, né, que está uma tomada faiscando ou que está mal o interruptor de uma lâmpada, chama alguém especialista para arrumar para ti, trocar a fiação, às vezes com o tempo suja, cria teia de aranha, começa a dar pequenos curtos, então é importante essa manutenção. E essa dica é uma das mais importantes. Todo mundo já vivenciou essa experiência pelo menos uma vez. Aquele choque, seja no chuveiro, no contato com a geladeira ou até mesmo usando a torneira elétrica. Uma sensação que a gente acaba normalizando, mas não deve. Até porque é sinal de problema na rede. E desde 1997 é obrigatório em residências o uso de um dispositivo que, ao detectar vazamento de energia elétrica, desliga o sistema, salvando vidas. Então é o disjuntor residual, chamado DR. Esse DR protege o usuário contra choque. Geralmente na nossa casa a gente tem um disjuntor normal. Esse disjuntor protege a tua casa de pegar fogo. Se deu uma corrente muito alta, ele vai desarmar e vai salvar a tua casa. Mas se tu tomar um choque, não necessariamente ele vai desarmar. Então tem um específico que é para isso, que é o disjuntor residual, que é um que a gente chama de DR. O disjuntor convencional, ele protege se fica muito tempo uma corrente elétrica muito elevada. Daí, quando o fio começa a derreter, para ele não pegar fogo, esse disjuntor ele cai, tá? Mas o problema do choque que te mata, ele é um choque que não é visto por esse disjuntor DR, por esse disjuntor convencional. O disjuntor DR, ele vê a diferença da energia que entrou na tua casa e a que volta da corrente elétrica. Então, se tem fuga de corrente, ele vai desarmar.
E o disjuntor convencional, ele não vê fuga de corrente. Ele só vê que está uma corrente muito alta por muito tempo. E daí, essa corrente muito alta por muito tempo já te matou muitas vezes. E com foco nessa segurança geral, a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica está lançando mais uma campanha nacional de segurança para a prevenção de acidentes com a rede elétrica. O furto de energia elétrica, conhecido também como gato, ele não apenas coloca em risco o fornecimento de energia para uma região, como ele também pode provocar mortes. Ano passado, foram 250 acidentes fatais com a rede de energia elétrica e destes, 20% foram provocados por furto de energia ou furto de equipamentos. Então, além de ser um crime de comprometer o fornecimento de energia elétrica a uma região, o furto, né, ou seja, de energia elétrica ou de equipamentos, ele pode provocar mortes. E por fim, a dica bônus. Dicas, na verdade. Nada de adaptador, nada de T ou Benjamin e nem régua. E sobre carregadores, bom, escuta aí. O uso do T, do adaptador, do Benjamin, não dá para usar, porque a instalação elétrica ela foi prevista para uma tomada, para usar um equipamento. Tu coloca um T, tu coloca um adaptador, vai usar 3, 4 equipamentos na mesma tomada, vai dar problema. Tua instalação não preveu isso, né? Então, não usa adaptador, não usa T, de forma alguma. Se precisa muito usar, pede para um técnico, um eletricista ir lá e colocar outra tomada, puxar fio de novo para aquela tomada, certo? Réguas, não, de uso permanente, jamais. Não deixa aquela régua atravessando a tua cozinha para ligar. Não, puxa outra tomada que vai ser muito mais segura. A régua não foi feita para isso. Para um uso eventual, tudo bem, pode usar, puxar para uma furadeira, algo assim. Mas não emende mais de uma régua na mesma. E não tire o terceiro pino do equipamento. Não tire. Aquilo ali é a proteção. Porque a corrente, quando der fuga, ela vai ir pelo teu corpo. Então, aquilo ali está protegendo, está garantindo que não vai estar energizado a carcaça do teu equipamento, a carcaça da televisão, do micro-ondas, da geladeira. Não tira o terceiro pino. A pergunta de $1 milhão é a seguinte: carregador de celular. Isso é um eterno conflito nos lares. O carregador que fica pendurado na tomada, não tem corrente elétrica, ou que dorme ali junto com o adolescente do lado carregando o celular eternamente. Qual o verdadeiro risco? Primeiro, se o carregador não está em funcionamento, tire ele da tomada, certo? Segundo ponto, não é feito para te ficar manuseando enquanto ele está carregando. Deixa carregando, precisa olhar rapidinho, tudo bem. Mas ele não é feito para isso. Esse manuseio pode danificar os cabos, pode desconectar a mão na tomada, e isso pode gerar alguns problemas, né? Então, o cabo danificado vai dar fuga de corrente, o conector mal conectado vai dar um risco. Então, não é recomendado ficar mexendo enquanto ele está conectado na tomada, e nem deixar ele conectado na tomada se ele não está conectando o telefone, carregando o telefone. Se vai deixar o telefone carregando, não deixa ele em cima de algo que pode inflamar com facilidade, né? Então, a gente tenta evitar, né? Sempre esses problemas, a gente tenta não dar sorte para o azar, certo? Isso aí, e eu tenho certeza que você de casa acompanhando também essa entrevista da Thelma, essa reportagem, deve ter identificado uma gambiarrazinha aqui, outra ali, que às vezes a gente vai deixando, né? Pensando, isso aqui nunca deu problema, não vai dar problema. Nunca dá problema até que dá, né? Então a gente precisa corrigir essas coisas, manter tudo em ordem para evitar acidentes, ainda mais nesse período tão quente que a gente está vivendo aqui no Rio Grande do Sul. Essa questão aí de usar o T, né, agrupar ali muito equipamento numa tomada só, o risco é bem grande. Vamos aqui às mensagens da audiência. Olha aqui, ó, Alves Cris, aqui na Funcap é a mesma coisa, todo dia a mesma função, tá falando de falta de água. Divane Sampaio também com a gente, dizendo que o problema é em todos os bairros. Márcia Silveira mandando boa tarde, Letícia Cunha com a gente, dizendo que tomara que venha uma chuva logo pra gente, estamos torcendo por isso, né, Letícia? Selma Araújo também por aqui, obrigado pela companhia. Na telinha, mensagens da audiência, Otacília, ontem no bairro Dreves, já ficamos 12 horas sem água e ainda tem previsão de cortar novamente de hoje para amanhã. Como ficam as pessoas com crianças? Um problemão, né, dona Otacília? Obrigado pela participação. Então, para quem chegou agora, previsão de um desligamento programado da Corsã aqui em Cachoeira para limpar o decantador e a água deve voltar amanhã. Então tem que reservar aí o baldinho d'água, né? Quem não tem caixa d'água. Obrigado, Otacília.
Quem mais? Mais recadinhos aqui. Camila Rodrigues, Aurora e Sofia Rodrigues retornando às aulas. Olha só que figurinhas, a Aurora e a Sofia. Grande abraço para elas aí, um bom retorno às aulas. Obrigado, Camila, pela tua participação com a gente aqui no NT Sul. Quem mais? A Sônia. Quero parabenizar minha neta Emanuele, que hoje completa 2 aninhos. A avó te ama muito. Obrigado, Sônia, pela participação. Parabéns para a pequena Emanuele, celebrando mais um ano de vida. Daqui a pouquinho, mais recadinhos aqui da nossa audiência. A gente volta a trazer mais recados já. Vá participando. A seguir, reajuste do funcionalismo de Cachoeira do Sul deve ser votado só em março na Câmara. E vereadora pretende retirar do rol de beneficiários do aumento os agentes políticos. E hoje é dia da internet segura. Só que internet segura parece algo bem distante da realidade. Tem golpe para todo lado e é preciso atenção a cada clique. A gente mostra o que podemos fazer para cuidar dos dados pessoais e para evitar as armadilhas das redes. Voltamos já. Estamos de volta aqui na telinha da TV Novo Tempo, é o telejornal NT Sul com as principais informações do dia e nós vamos falar agora um pouquinho sobre o tempo, começando com imagens da nossa câmera ao vivo aqui no centro da cidade de Cachoeira do Sul. Nesse momento, o sol está predominando, muito calor, a gente vê ali ao fundo algumas nuvens se levantando também, tem alguma previsão de formação de nuvens hoje e, quem sabe, alguma pancada de chuva, pancadas isoladas são previstas para todo o estado e tem um certo alerta assim no radar para temporais que isoladamente podem ocorrer também. E hoje deve ser o dia mais quente da semana, depois a temperatura vai diminuindo, tem uma frente fria que está prevista para chegar essa semana, a gente vê detalhes agora na previsão. Terça-feira em Cachoeira do Sul tem o predomínio de sol com chance de formação de nuvens e até alguma chance de pancadas isoladas de chuva. Mas o destaque é do calor. Hoje deve ser o dia mais quente desta semana. A temperatura mínima ficou em 24 graus e a máxima prevista para o município é de 36 graus, mas com sensação térmica acima de 40 graus. Quarta-feira segue na mesma linha, com previsão de calor e chance de chuva, mínima 24 graus e máxima 32. Quinta-feira a temperatura já deve estar mais baixa, com maior formação de nuvens e com pancadas de chuva, mínima 23 graus e máxima 28. Veja agora a previsão do tempo para todo o Rio Grande do Sul. O elemento central das altas temperaturas é uma massa de ar quente que se intensifica neste começo de semana entre o centro da Argentina, o Uruguai e o Rio Grande do Sul, com calor excessivo. Além de atingir marcas de 40 a 43 graus, há risco de temporais com chuva localmente intensa, vendavais e granizo. Nesta terça-feira, um grande número de cidades devem ter uma tarde tórrida, com máximas próximas ou acima de 40 graus. A partir de amanhã, a onda de calor deve ter o seu último dia no estado. Há possibilidade de chuvas e temporais causados pela aproximação de uma frente fria. Veja agora as temperaturas máximas previstas para hoje. Em Porto Alegre, máxima de 39 graus. Na fronteira oeste, em Uruguaiana, 40. Na região norte, em Passo Fundo, 33 graus. Em Santa Maria, na região central, 36. Em Tramandaí e Torres, no litoral norte, máxima de 34 graus. E em Pelotas e Rio Grande, na região sul, máxima de 36 graus. Hora de mais recadinhos da audiência aqui no NT Sul. Faça você de casa também parte aqui do telejornal. O WhatsApp é o 51997697129. Vamos para a telinha. Olha aqui, ó, mensagem ilustre que a gente recebe aqui no jornal. Bernardo Miller, férias sendo aproveitadas com boas pescarias. Uma maneira boa de fugir desse forte calor. Abraços, manda aqui o Bernardo. Obrigado, Bernardo, nosso querido colega, repórter aqui do telejornal NT Sul, desfrutando das suas férias nesse período do ano, né, durante o mês de fevereiro, e desfrutando também um pouquinho aí do nosso Rio Jacuí. Obrigado, Bernardo, pela participação. Boas férias aí para ti, obrigado por compartilhar a foto também. Quem mais? Mais recadinhos aqui. Vilma Pereira Nunes. Esse é o resultado de uma emenda parlamentar destinada à rua Prudêncio Schirmer, no bairro Coab. Eu acho que é a colocação ali de uma canalização, né?
E essa obra, então, aí está acontecendo pelo que a gente entende. Eu acho que não foi terminada a obra, né, pelo visto. Depois, Vilma, se puder mandar mais detalhes para a gente, encaminha que a gente dá a informação completinha, mas obrigado por compartilhar. Bom aí que o serviço está sendo realizado, né, o que a gente torce, acima de tudo. Quem mais? Mais recadinhos aqui. Carlos Bacedoni. Aqui na Porteira 7, até os urubus estão sentindo calor. Imagino. Obrigado, Carlos, pela participação com a gente aí, né? Um calorão mesmo, tá todo mundo sofrendo do mesmo mal aqui no sul do Brasil. Pessoas, animais, aves, todo mundo. Daqui a pouquinho mais recadinhos da nossa audiência. Gente, atenção, a Secretaria de Saúde de Cachoeira do Sul informou que as salas de vacinas não vão funcionar na tarde da quinta-feira, agora, dessa próxima quinta-feira. O motivo é a participação de vacinadores e técnicos de enfermagem em uma capacitação ministrada pelo Centro Macro-Regional Vales. A formação vai abordar técnicas que facilitam a aplicação de injetáveis nos pacientes com transtorno do espectro autista. Por isso, nessa quinta-feira, as salas de vacinas vão funcionar somente pela manhã, das 7h15 até 15 para meio-dia. Sem previsão para ser votado antes de março, o projeto de reajuste dos servidores municipais de Cachoeira do Sul recebeu uma emenda da vereadora Mariana Carlos, que pretende retirar do rol de beneficiários do aumento os agentes políticos. A proposta de lei de autoria do Executivo Municipal, que concede reajuste aos servidores e estende o percentual de 4,77%, também a prefeito, vice, procurador, secretários e adjuntos, já está em tramitação na Câmara de Vereadores. Matéria que vem sendo alvo de discussão entre os municipários, contrários ao percentual oferecido pelo prefeito de Cachoeira do Sul, Leandro Balardim. O projeto de lei que prevê reajuste dos vencimentos salariais dos servidores municipais em 4,77% recebeu uma emenda da vereadora Mariana Carlos, do PT. A proposta da parlamentar visa limitar a recomposição apenas ao quadro de funcionários, excluindo do texto os agentes políticos. São eles prefeito, vice-prefeito, secretários e adjuntos e procurador jurídico. O objetivo é a economia, né? Isso, o prefeito já fez alguns decretos também nesse sentido, então eu tenho certeza que não conflita com as atuais medidas que o governo vem adotando. Depois que um projeto como esse entra na casa, é muito difícil a gente fazer alterações que aumentem a despesa, né? Então, essa é uma proposta que retira esse aumento de 4,77% de quem recebe subsídio, né? Que são os agentes políticos, prefeito, vice, secretários e procurador adjunto. É uma medida que eu e o Neyron já fizemos quando estávamos na prefeitura, então é plenamente possível, isso, né, pode permitir, sim, que os servidores venham a ter futuramente, com essa economia, outras vantagens e ampliar nos seus direitos. A vereadora argumenta que os recursos economizados com a medida podem ser direcionados na recomposição dos salários de pelo menos 400 funcionários públicos que hoje têm o piso abaixo do salário mínimo, o que é reconhecido pelo governo municipal, que afirma não ter previsão para solucionar este problema. As tratativas, tanto sobre essa questão quanto sobre os pleitos da categoria dos servidores em geral, segundo ela, avançaram já com o governo municipal, mas não o suficiente. A experiência da aprovação da reforma foi muito ruim, né? Nós tivemos que foi aprovada aqui de um dia para o outro, né? Nós tivemos menos de 48 horas úteis para analisar o projeto. Esse, pelo menos, a gente vai conseguir ter uma semana, mas ainda que sejam alguns avanços em relação ao tempo e em relação a receber, né? O prefeito recebeu a comissão, recebeu os vereadores, uma coisa que na votação da reforma não aconteceu. Ainda sinto pouca margem de negociação, né? Então, assim, abriu-se uma janela para o diálogo, sim, mas de flexibilização quanto às tomadas de decisões, ainda não. As decisões são unilaterais, tomadas na prefeitura, e a gente fica conversando sobre isso, mas meio que em vão, né? Porque a gente sabe que não tem margem para negociação. Sobre a proposta que apresentou e eventual questionamento sobre a constitucionalidade, ela argumenta que mais importante é trazer a discussão para a mesa. Tem uma decisão do STF que está ainda, não existe definição sobre isso, que versa justamente sobre a experiência de um município, se não me engano, no interior de São Paulo, né, que está
analisando ainda se os prefeitos podem aumentar salário ou reajustar, fazer a revisão anual dos salários. Então, é uma decisão aberta no STF, né, o que tem essa margem aí da legalidade. Mas também, assim, é o debate, né? Se a prefeitura entender que essa medida é importante para a economia, assim como as outras que ele já decretou na semana passada, eu retiro a minha emenda e o Executivo apresenta, né, na origem certa, como tem que ser, porque, afinal de contas, vai sim gerar uma economia para o município, que é importante para todos, especialmente para os servidores que hoje têm o seu básico menor que o mínimo nacional. Conversei com alguns vereadores, foi muito bem recebido, né, essa emenda, essa proposta. Claro, ainda estamos em tratativas, né, o projeto ainda tem que passar pela comissão, então nós queremos garantir aí, pelo menos, que os colegas possam participar um pouco mais, né, para se inteirar, entender a importância dessa medida. Foi aberto o edital para contratar uma construtora para terminar as obras do Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, o SEST-SENAT. A unidade está sendo construída na BR-153, ao lado do Engenho Moraes. De acordo com o edital, o recebimento e início da abertura dos envelopes está marcado para ocorrer em 25 de fevereiro, em Brasília. Segundo Pedro Lopes, que é presidente de honra da ABTC e principal responsável pela vinda da unidade para Cachoeira, ainda faltam cerca de 45% da obra para ser concluída. Agora o serviço se refere à parte interna do prédio, pátio, acabamento e pintura. Cada vez mais, o acesso à internet se torna acessível e essencial para a rotina de vida e de trabalho de grande parte das pessoas. Só que a segurança em ambientes digitais ainda não é plena e as regras existentes não são conhecidas e utilizadas por todos os usuários. Desde 2003, o 11 de fevereiro ganhou status e passou a ser o Dia Internacional da Internet Segura. Boa tarde, Helena Caetano. Olá, Daniel. Boa tarde, amigos do NT Sul. É isso, hoje, dia 11 de fevereiro, Dia Internacional da Internet Segura. Dia de se falar sobre a questão de conscientização de como se portar em redes sociais, de como se portar, de como usar essas plataformas de maneira segura para evitar problemas. Muita gente tem dificuldade com relação a isso. Para muitas pessoas, a questão de internet ainda é um assunto inexplorado, é um assunto diferenciado. E a gente, para desmistificar um pouquinho sobre isso, vai conversar com um especialista. A pessoa com quem eu vou conversar a partir de agora é graduada em Ciências da Computação, é pós-graduado em Cibersegurança, especialista em Segurança da Informação da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa do Brasil, também professor universitário dos cursos de computação da UBRA. Francis Luiz Santos Vargas, muito boa tarde, obrigada pela companhia e pelo tempinho de estar conosco, nos trazendo muitas informações. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. É um prazer enorme estar aqui e conversar, né, sobre cibersegurança, que é uma das minhas paixões, e também trazer bastante informação para o público aí sobre como essa área é importante, né, no nosso dia a dia, para que a gente possa utilizar a tecnologia de maneira mais segura, né? Tu é especialista em segurança da informação. Em que consiste basicamente isso? Porque são duas palavras que né, são bem nítidas o sentido delas. Mas dentro da questão de informática, de computação, de plataformas digitais, o que ela representa? O que representa basicamente essas duas palavras? Bom, segurança da informação nada mais é que um conjunto, né, de práticas, processos, né, atrelados ali a ferramentas e metodologias com o objetivo ali de proteger, né, tudo aquilo que contenha uma informação, né, um ativo, como a gente chama, é aquela informação que tem valor. Então, o objetivo é proteger toda essa informação que tem algum valor, né, seja uma informação pessoal ali de uma pessoa, seja também uma informação corporativa, né? Então, a segurança da informação nada mais é do que garantir a proteção dessa informação. E a gente trabalha, né, com principalmente 3 pilares, né, que é o pilar da confidencialidade, que é manter então essa informação confidencial, para que somente pessoas autorizadas ali possam acessá-la, manter assim, essa informação íntegra, né, para que pessoas não possam adulterar e falsificar essa informação, e manter essa informação disponível para que qualquer pessoa que precise de fato acessar essa informação, ela consiga.
Francis, aí eu já começo te perguntando uma coisa. Tu mencionou um dado da questão de confiabilidade, de manter as informações e tudo mais, porque certas plataformas ou certos serviços que a gente acessa via internet, sempre tem aqueles li e concordo, e que geralmente as pessoas não leem, mas concordam para avançar no processo e para poder acessar esse serviço. Qual é o risco de concordar sem ler, sem ter ciência de todo aquele textão que está ali em letras pequenininhas? Com o advento ali da LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, todos os sites precisaram se adequar ali e trazer para o usuário final ali aqueles dados que são coletados, né? Então, normalmente nesses checkbox ali, vai trazer informações do tipo, vamos coletar os seus dados para fazer campanhas de marketing, né? Então, é sempre importante, né, acompanhar, né, esses textos para entender de fato o porquê esse site está coletando os seus dados e aonde ele vai utilizar os seus dados, né? E caso você não concorde com aquela política, você recuse, né, essa utilização de dados por parte da empresa, né? Bom, e o que muitas pessoas pensam é que ler esses textos e essas regras e normas é quase que nem ler bula médica. Se tu lê, tu não concorda. Se tu lê, tu não toma o remédio. Se tu lê, tu não vai concordar com tudo isso e aí tu não vai ter acesso ao serviço. E aí como é que fica? Tem que concordar mesmo? A gente acaba caindo, né, nessa seara porque é de fato meio complicado, né? Porque dependendo do serviço ali, ele não nos dá tanta brecha, né? Para essa questão de ou tu concorda com a política ou se tu não concorda, você vai acabar não utilizando o serviço, né? Então, muitos serviços gratuitos acabam utilizando, né, dessa questão, onde acaba que no final você acaba entregando seus dados como se fosse uma forma de pagamento, né? Porque você de fato precisa enviar seus dados ali e aceitar aquela política, mas é um serviço gratuito, né? Eu quero te perguntar sobre a questão de senha, porque para tudo que a gente acessa em internet, tem que ter uma senha. E habitualmente as pessoas têm aquela questão de usar alguma data sua para questão de memorização, para não se perder, para não esquecer. Como é que faz para ter senhas diferentes ou para ter senhas seguras e para não esquecer, para ter onde buscar essas senhas? Bom, os senhas é um assunto bastante recorrente quando a gente fala de segurança da informação, né? E de fato, é importante mesmo a gente ter uma senha com uma complexidade mínima ali, né? Que vá nos garantir uma segurança adicional. Então a gente sempre recomenda ali ter senhas de no mínimo 8 caracteres, né? Ter caracteres maiúsculos, minúsculos, conter números, né? E também caracteres especiais, né? Então, essa seria uma complexidade mínima ali de senha. A gente também sempre recomenda não reutilizar as senhas. Então, a senha que você está utilizando no seu e-mail, por exemplo, não reutilizar em outra plataforma. Criar senhas específicas para cada plataforma. Por quê? Caso ocorra um vazamento de dados ali de uma aplicação, não compromete, né, as suas demais aplicações, né? Então, é importante a gente não fazer esse processo de reutilizar a senha. Para essa parte de memorização, recomendamos também utilizar ali um cofre de senhas, né? Que é uma solução onde você vai conseguir armazenar todas as suas senhas de uma forma segura, né? E vai facilitar todo esse processo de gerenciar essas senhas para que você não tenha aquele perigo de esquecer a senha. Bom, aí tu falou em cofre de senhas, para quem nos acompanha, para muita gente soou como grego. Cofre a gente sabe o que é, onde guarda coisas preciosas. Mas esse cofre de senhas digital, aonde, como é que a gente acessa, como é que a gente faz isso? Dá para dar dica? Claro, o cofre de senhas, na verdade, né, são soluções ali que tem como objetivo armazenar essas senhas. Hoje nós já temos várias soluções, né, que você consegue simplesmente pelo site mesmo, ou até por uma extensão no seu navegador, você consegue colocar suas senhas ali e gerenciar todas elas, tá? Então existem várias soluções, uma delas muito famosa é o LastPass, tá? Mas existem diversas, como Bitwarden, por exemplo. Então existem várias soluções que podem ser usadas nesse intuito. Outra situação, Francis, eu cheguei num hotel, por exemplo, longe da minha cidade, quero Wi-Fi e aí a rede está ali disponível. Vale acessar?
Tem risco nisso, as pessoas que de repente chegam e já acessam direto a rede Wi-Fi disponível, ou as pessoas que de repente oferecem a sua rede para outras pessoas que chegam na sua casa ou no seu empreendimento? Sobre essa questão ali dos Wi-Fi públicos, né? A gente sempre comenta que de fato existe um risco, né? Principalmente se esse Wi-Fi ele é um Wi-Fi totalmente aberto, né? Sem nenhuma senha. Por que que existe um risco nessa rede? Porque como ele é aberto, qualquer pessoa externa conseguiria, por exemplo, tentar fazer uma análise naquela rede, conseguir, por exemplo, monitorar aquilo que está sendo transmitido naquela rede. E com isso poderia, por exemplo, tentar pegar alguma informação confidencial de um usuário legítimo que está navegando ali. Então, por isso, a gente evita, né, utilizar essas redes aí sem senha nenhuma, tá? Principalmente se você vai acessar ali algum aplicativo bancário, alguma instituição financeira, algum aplicativo, né, de alto risco. Ali a gente completamente não recomenda vocês fazerem essa prática, né? Agora, se você vai fazer uma utilização simples ali, como, sei lá, somente uma pesquisa no Google, a gente não vê grandes problemas, mas evite, né, essa questão de utilizar Wi-Fis públicos aí disponíveis, tá? Vamos para outro assunto, para a gente poder finalizar, tá? O nosso tempo está esgotando, Francis. A questão de inteligência artificial é algo para se temer ou para se comemorar? Porque está avançando, está chegando e muitas perspectivas e possibilidades da IA provocam medo, um certo temor, né? Até porque tem muito filme por aí com histórias fantásticas e que a gente automaticamente traz para a nossa realidade porque está se encaminhando para muitas coisas da ficção se tornarem reais. Bom, a gente tem trazido muito essa questão da IA nesse momento, né? Eu acredito que a gente conseguiu um certo avanço, mas ainda, para o que ela pode oferecer, a IA ainda está engatinhando, tá? Então, assim, a tendência é que, de fato, no futuro a gente consiga fazer enormes coisas com essa IA, né? E que, de fato, a gente vai precisar ter processos ali e controles para regular também essa utilização. Mas, atualmente, né, a gente consegue ver que o que mais impacta os usuários nas plataformas são a presença ali dos deepfakes, né? Que é aquela questão de criar vídeos falsos, né? Com imagens de uma pessoa, né, legítima. Então a gente precisa analisar o conteúdo dessa mensagem para de fato validar se aquilo não é algo absurdo que está sendo falado, para de fato conseguir, né, identificar se é uma informação verdadeira ou não. E também isso está nos trazendo uma conscientização muito grande com aquilo que a gente posta nas nossas redes sociais, né? Então é importante a gente evitar, né, postar muitas fotos ali de perfis, de rosto, abertas para todo mundo, tá? A melhor recomendação seria vocês terem redes sociais privadas para pessoas que vocês conhecem. Eu gostaria de saber se tem alguma dica especial, essencial, para que as pessoas que nos acompanham possam adotar para a vida, digamos assim. Mas a gente tem muita informação hoje disponível na internet, tá? Até alguns canais do YouTube onde a gente foca ali nessa parte de conscientização de cibersegurança. Então é importante, né, o pessoal estar atento, né, e começar a ter mais esse olhar analítico sobre aquilo que ocorre nas redes sociais. Tanto para essa questão de compartilhamento dessas criações falsas, hoje criadas pela inteligência artificial, quanto também um olhar mais atento para os sites que estão acessando, né? Então, sempre naveguem com calma, observando, né? Então, normalmente, tá? Isso eu falo por experiência própria. Todo mundo que cai num golpe, seja o golpe do Pix, seja vários golpes que hoje estão muito populares, são pessoas que no momento estão muito afobadas, que estão com pressa, né? E muitas vezes os atacantes, as pessoas, elas tentam usar esse mecanismo da urgência, né? Que é, pô, me manda um Pix agora que eu já consigo te liberar tal valor. Então é sempre tentando fazer vocês fazerem as coisas o mais rápido possível. Então, se vocês conseguirem parar, analisar a situação com calma, tenho certeza que a quantidade ali de golpes e tentativas de golpes que vocês irão cair vai ser bem reduzida. Palavra de especialista para você que nos acompanha, com dicas essenciais e fundamentais. Francis, mais uma vez, muito obrigada por tua participação, viu? Eu que agradeço a oportunidade e estou aberto aí a
novos convites, tá? Ok, seguramente eles virão. Daniel, essas são as informações, as dicas também essenciais, fundamentais e muito importantes neste 11 de fevereiro, Dia Internacional da Internet Segura. Eu volto contigo. Obrigado, Lena, pelas dicas tão importantes. E olha só, recadinhos aqui da nossa audiência, pela internet também, no YouTube, tá aqui o Nazareno Azevedo, o Diego está participando também, falando sobre o comentário do Francisco Bastos, dizendo aqui que das estiagens e enchentes, o que não muda é a politização. Quem mais? Luciano Padilha, o mínimo que se espera é que se tenha um aviso sobre a água, sobre a questão da falta de água, né? Obrigado aqui aos demais que estão interagindo com a gente do YouTube. Na telinha, mensagens da audiência por meio do WhatsApp, a Cristiana Bica. Estou muito feliz com a notícia de que meu filho Christian Juan e a minha nora Gabriela vão ter um menino, Benício. A vovó já te ama muito, diz aqui a Cristiana. Muito bom, obrigado, Cristiana, pela participação. Um abraço aí para toda a família. E com essa mensagem bonita, a gente encerra esta edição do Telejornal NT Sul. Fique com a Novo Tempo, canal da Esperança. A gente volta a se encontrar amanhã, a partir do meio-dia. Até lá, tchau!